Oi, pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai ler Gênesis capítulo 40. No capítulo 39, a gente viu José sendo vendido para Potifar, a gente viu ele sendo preso injustamente, mas também a gente viu todo o cuidado e toda a provisão de Deus sobre sua vida. A gente viu que o Senhor estava com ele a todo momento e que tudo acontecia para que se cumprisse o sonho profético de José. E aqui no capítulo 40, a gente vai. Eles nos fala sobre o momento que José, lá na prisão, interpretou o sonho do copeiro e do padeiro. E a gente vai ver como esses dois sonhos eles apontam, e como tudo aqui no capítulo 40 aponta para coisas muito importantes. Passadas estas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó contra os seus dois oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere, onde José estava preso. Então a gente vê que depois, do episódio de José com a mulher de Potifar, que ele havia sido preso injustamente, a gente vê que o mordomo, o copeiro e o padeiro, eles foram presos. E aqui a gente já consegue fazer um link com os dois ladrões que foram crucificados junto com Jesus. Dois ladrões que transgrediram a lei, assim como o padeiro e o copeiro. Então a gente vê que os dois eles foram alvo da ira do faraó e eles foram colocados na casa do comandante da guarda, que é Potifar, onde José também estava preso. E aqui é importante a gente notar, na verdade, isso, que tanto o padeiro, que ele faz pão, e o copeiro, que espreme a uva, que serve o vinho para o faraó, eles estão intrinsecamente ligados à ceia do Senhor, tanto o pão quanto o vinho. Então, gente, a gente consegue perceber que em praticamente toda a história de José, ele está personificando a figura messiânica, a figura de Cristo, mas aqui no capítulo 40 a gente consegue ver também a tipologia do padeiro e do copeiro, o pão e o vinho. O comandante da guarda pô-los a cargo de José para que o servisse, e por algum tempo estiveram na prisão. Então a gente vê que José estava servindo a eles. Isso também aponta para Cristo, que ele está disponível para os transgressores, para aqueles que se arrependem, que querem nascer novamente e seguir a Cristo, E ambos sonharam, cada um o seu sonho na mesma noite, cada sonho com a sua própria significação, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Vindo José pela manhã, viu-os e viu que estavam tristes. Então perguntou aos oficiais de Faraó: por que tendes hoje triste o semblante? Eles responderam: tivemos um sonho e não há quem o possa interpretar. Disse-lhes José: porventura não pertence a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Então a gente vê que o copeiro e o padeiro eles tiveram um sonho. E lá no mundo antigo, gente, os povos eles davam muita importância para os sonhos, porque eles acreditavam que era, vamos dizer assim, que eles poderiam saber o futuro deles através dos sonhos. Mas eles estavam tristes porque eles estavam presos e eles não achavam que ninguém na prisão era apto para interpretar os sonhos. Mas aí vem José e corrige eles, apontando para a soberania de Deus, dizendo que tanto os sonhos quanto as interpretações dos sonhos pertencem a Deus. Assim como Daniel fala para Nabucodonosor, o rei da Babilônia, que os sonhos também pertencem a Deus, os sonhos e as interpretações. Isso a gente vai ver um pouquinho mais lá pra frente. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José e lhe disse: em meu sonho havia uma videira perante mim. E a gente consegue ver lá em João 15, no versículo 5, que Jesus diz que ele é a videira. E na videira 3 ramos, ao brotar a vide, havia flores e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Tomei as uvas e as espremi no copo de Faraó e o dei na própria mão de Faraó. Então lhe disse José: esta é a sua interpretação.
Os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te reabilitará e te reintegrará no teu cargo, e tu lhe darás o copo na mão dele, segundo o costume antigo, quando lhes era copeiro. Então a gente vê que o sonho do copeiro, ele viu uma videira que frutificava, né, que dava frutos, e a gente também consegue linkar isso com Arão, né, quando ele estava com a sua vara e a vara frutificou, floresceu, né? Então a gente consegue ver que isso é algo aprovado por Deus, né? Então, apesar do copeiro ser culpado, Deus viu no seu coração um lugar de arrependimento. Então ele estava arrependido do que ele havia feito contra o faraó. Então a gente vê que José interpreta esse sonho dele. Porém, disse José, porém lembra-te de mim quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faças sair desta casa. Porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nessa masmorra. Então a gente vê que José deixando um pouco de lado o seu reflexo messiânico, e ele falando ao lado do povo de Deus, né, que anseia pelo favor do rei, né? Então ele está falando assim, lembra-te de mim. E assim como um dos ladrões também que estava na cruz com Jesus, depois de ter falado absurdos para Jesus lá na cruz, ele vira para Jesus e fala para Jesus, né? Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Então, assim como Jesus, José sabia da sua inocência, mas Deus sabia qual seria o momento certo para José se encontrar com Faraó. Então aqui a gente consegue também fazer uma relação de Cristo como o copeiro, né? Alguém que tinha uma posição ao lado do rei, desceu à prisão e após 3 dias de sofrimento, né, subiria e seria restituído à sua posição de estar novamente à direita do rei, tá bom? Aqui, gente, o vinho, no contexto da nova aliança, ele também representa o sangue, né? Onde está a vida. E subir a posição de antes, né, para servir as taças do rei, fala também do papel escatológico de Jesus, né? Em que ele espreme o lagar da ira de Deus, né? E essas taças serão derramadas sobre o anticristo e todos aqueles que o seguem, né? Trazendo juízo. Então, cronologicamente, isso se dá depois da ascensão de Jesus aos céus, assim como o copeiro após sair da prisão e voltar para o seu antigo posto. Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José, eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão alvo-me estavam sobre a cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, arte de padeiros, e a ave os comiam no cesto na minha cabeça. Então lhes disse José, a interpretação é esta, os 3 cestos são 3 dias, dentro ainda de 3 dias Faraó te tirará fora a cabeça e te pendurará num madeiro, e as aves te comerão as carnes. Então a gente vê aqui Cristo como o padeiro, né? Aquele que representa o pão, o corpo, né? Que foi moído, padeceu e morreu. No 3º dia, que era aniversário do nascimento de Faraó, deu este um banquete a todos os seus servos, e no meio destes reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Ao copeiro-chefe reintegrou no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó, mas ao padeiro-chefe enforcou, como José havia interpretado. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Então aqui a gente consegue ver que o copeiro-chefe, que ele foi reabilitado ao seu lugar, né, ele está relembrando, ele está representando, na verdade, os salvos, né, aqueles que foram restaurados à imagem e semelhança de Deus. E o padeiro, ele está representando os que não foram salvos, né? Na verdade, ele lembra aqueles que tiveram acesso à comunhão no corpo de Cristo,
mas deixaram as aves do céu, que é representado por Satanás, roubarem sua comunhão com Cristo. E aqui a gente vê que o copeiro não lembrou de José, mas a gente sabe que não era o momento propício para o copeiro se lembrar que Deus estava criando, na verdade, né? Deus já sabia qual seria o momento certo, e no momento exato a gente vai ver o copeiro se lembrando de José, tá bom? Esse é o capítulo 40, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo.